Oi, primeiro uma correção. Ontem foi sexta-feira, 15 de novembro, né? A comemoração do primeiro grande golpe militar da história do Brasil, a proclamação da República. E eu falei que era sábado, sexta-feira, 15 de novembro. Sábado é hoje. São 2h e pouco da tarde. O sol veio. O sol, a água lava e o sol purifica. Espero que purifique o ambiente podre que essa República está nos entregando neste momento. Eu quero, neste momento, saudar mais de 332 mil inscritos no meu canal no YouTube e o vídeo sobre o de anteontem, em que eu abri o assunto Toffoli, o sequestrador de sigilos, né? Já está com mais de 100 mil visualizações, sendo 10 mil likes e 231 unlikes, os que não gostaram. Eu quero aqui comunicar a vocês que Anísio, taxista alagoano de São Paulo, que me trouxe para a casa do trabalho, me garantiu que 300 mil para ele é bolinho, ele vai chegar no 1 milhão de inscritos. Quero ver. Eu estou só esperando aqui, é um desafio para o Anísio, né? Pois bem, hoje eu vou quebrar o principal preceito aqui, que é o seguinte: não ficar repetindo o assunto para não chatear. Mas esse assunto não dá para não repetir, porque anteontem, com esse vídeo que já passou de 100 mil visualizações, eu mostrei claramente que o Procurador-Geral da República estava traindo o Ministério Público, para o qual o Bolsonaro nomeou para chefiar, né, para chefiá-lo, quando disse que não ia fazer nenhuma reprovação formal do pedido que foi feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, o Maquiavel de Marília, o Banco Central mandar para seus computadores 600 mil sigilos quebrados de pessoas físicas e jurídicas do Brasil. Aí, logo em seguida, ele fez um pedido, veja bem, para o Toffoli recuar nessa posição. Aí 200 mil bolsonaristas que continuam... Olha, tenho o maior respeito por esses bolsonaristas que me criticam, esses bolsonaristas que apoiam o Bolsonaro em tudo, até contra todas as evidências. Agora, eu, modestamente, venho mostrar que eu tinha razão. Você não disse que ele não ia? Foi? Não foi. Quando eu vi a notícia, eu percebi que havia um uso de um verbo que não faz parte da fundação institucional do Ministério Público Federal. Aí, imediatamente, eu liguei para um dos meus gurus de jurídicos, né, o Dr. Walter, o desembargador Walter Fanganiello Maierovitch, e ele disse: nada, esse cara está traindo o Ministério Público. O Ministério Público processa, acusa, denuncia em nome do cidadão. Não faz pedidos a um juiz do Supremo que está cometendo essa loucura judicial que o Toffoli está fazendo. Então, eu tinha razão. Tanto eu tinha razão, que hoje a notícia que está abrindo todos os jornais é que o Toffoli não aceitou e ainda pediu mais, aprofundou mais. Ele quer saber tudo quem são os procuradores que estão envolvidos nessa investigação, que atinge a mulher dele, a doutora Roberta Rangel, e a mulher do Gilmar Mendes, a doutora Guiomar Mendes, e o filho primogênito do Bolsonaro. Não nos esqueçamos do ex-deputado da Alerj e atual senador Flávio Bolsonaro. Mas, muito mais ainda, antes de gravar esse vídeo, eu fui ali no meu escritório, abri o computador e lá estava. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que recebeu com tranquilidade. Veja bem, tranquilidade. Ele é o único cidadão tranquilo no Brasil diante desses superpoderes do Toffoli.
A decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que negou o seu pedido e ampliou a solicitação de acesso aos relatórios financeiros de cerca de 600 mil pessoas produzidos nos últimos 3 anos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, rebatizado Unidade de Inteligência Financeira, UIF. Além de rejeitar a solicitação de Aras, que pedia a revogação da decisão, pedia, aconselhava, palpitava. O presidente intimou a Procuradoria-Geral da República a informar voluntariamente, você ouviu falar isso? Intimou a informar voluntariamente ao Supremo, levando em conta o diálogo institucional proposto no pedido de reconsideração. O diálogo é assim: eu falo, você ouve, eu mando, você obedece. Quem teve acesso aos dados encaminhados pelo antigo COAF e quais relatórios foram encaminhados dentro do órgão? O sistema restrito, a que Toffoli ainda não teria acessado, segundo sua assessoria, permite que nem seja rastreado quais servidores estão online e quais as informações que eles estão analisando. Olha, eu quero lembrar que frequentar banquetes e conversotes com políticos, altos burocratas e ministros das altas cortes não é missão do Procurador-Geral da República. Quem achar que é, está enganado. Olha, aí eu conversei com 2 outros meus assessores, né? Espírito Santo de Orelha Jurídicos, o Zé Paulo Cavalcante Filho e o Modesto Carvalhosa, e o Modesto resolveu mandar para mim, através de um assessor chamado B. Santana, um texto que ele preparou para eu me preparar tecnicamente para responder a isso tudo aqui que me foi apresentado. E lá vai o texto, pelo e-mail. Diante da requisição, entre aspas, por Toffoli, dos dados sigilosos de quase 600 mil pessoas, sob a guarda do Banco Central, Receita Federal e antigo COAF, o Procurador-Geral da República entende que não há necessidade de nenhuma medida processual. Continua entendendo. Gostaria de lembrar ao nobre Procurador-Geral que o presidente do STF infringiu os artigos 5º, 12 e 37 da Constituição ao se apossar de dados sigilosos, ferindo os princípios da moralidade, da legalidade e da impessoalidade. Pratica ainda o chefe do Poder Judiciário gravíssimos atos de improbidade administrativa previstos no artigo 11 da respectiva lei, ao usar o Estado em benefício próprio e ao quebrar as normas de lealdade e honestidade, conforme acaba de concordar comigo, ao Arthur de Castro Neumann e Pinto, aqui ao meu lado e ao lado da Isabel. É isso aí, querido, você está certo. Esses atos são previstos no artigo 11 da lei, ao usar o Estado em benefício próprio, ao quebrar as normas de lealdade, honestidade, imparcialidade e legalidade, obrigando o BC, a Receita e o antigo COAF a entregar dados sigilosos de milhares de investigados. E, numa grande ironia, infringe o presidente do STF a infame lei do abuso de autoridade, por ele tão festejada, logo no artigo 1º, que define como abuso de autoridade a prática, por qualquer agente público, de atos com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiros, ou ainda por mero capricho de satisfação pessoal. As condutas delituosas no presente caso estão previstas no artigo 33 dessa mesma lei infame, com pena de detenção de 2 meses. 2 meses de prisão seria pouco para o Toffoli. Na lei de sigilo bancário houve infringência do artigo 10, com penas de reclusão. No artigo 11, aumenta a pena quando o interessado utiliza a entidade pública, no caso o STF, para obter informações sigilosas. Sugerimos, portanto, diz o professor Carvalhosa, com o qual eu concordo, que em vez de ficar ficando tranquilo no seu feriado republicano em casa, o Procurador-Geral da República aproveite o feriado prolongado para estudar o caso à luz desse conjunto normativo, a fim de mudar de ideia e promover as medidas indispensáveis no caso, como exige a nação brasileira. Dias Toffoli justificou o congelamento dos processos recheados com dados do COAF com o argumento de que não pode conviver com um Estado autoritário que invada a vida das pessoas. Escreveu Josias de Souza, meu colega, ilustre colega, no seu blog de hoje, no UOL. Há 2 meses, numa entrevista à Reuters, perguntou
perguntou-se ao presidente do Supremo se sua decisão, tomada nas férias de julho, visava proteger Flávio Bolsonaro e ele. É uma decisão em defesa da cidadania, defesa de toda a sociedade. Cabe agora indagar. Quem protegerá a sociedade das decisões autoritárias de Toffoli? O Toffoli, segundo o Josias, está atuando como um monarca autoritário, totalitário. Eu lembrei imediatamente de Augusto Roa Bastos, que em 1974 escreveu Eu, o Supremo, livro que eu gostava muito de discutir com seu conterrâneo paraguaio Carrillo e o poeta Mário Chamy no restaurante Arábia. Augusto Roa Bastos foi um escritor do começo do século XX, né? E ele escreveu a respeito... Eu, o Supremo, é um tirano paraguaio do século XIX. O José Gaspar Rodrigues Francia, teólogo, advogado, revolucionário e político paraguaio, que foi um tirano que se considerou supremo, assim como o Gilmar Mendes e como está atuando o senhor Dias Toffoli. Ele morreu em 1840 e o Roa Bastos morreu agora bem mais próximo de nós. Antes de terminar, eu quero dizer que o doutor Paulo Teixeira, que um petista liberal, né? Está processando Modesto Carvalhosa na OAB. Doutor Teixeira, eu sempre respeitei o senhor, agora eu lhe digo o seguinte, o senhor não passa de um ajudante de ladrão. Lula é ladrão, condenado, 3 instâncias. O senhor, como advogado, é ajudante de ladrão. E a OAB não tem mais respeito nenhum. Quem tem o meu respeito é o Modesto Carvalhosa. Eu quero agradecer aqui ao Ofir, amigo de Modesto Carvalhosa, que elogiou muito o meu vídeo de anteontem e o meu vídeo de ontem, e depois me escreveu também um WhatsApp dizendo que o povo não aguenta mais, está cansado de passeatas que são ridicularizadas e ignoradas pelo Congresso, pelos seus chefes na Orcrim. Sem CPI da toga e sem o uso do mecanismo do impeachment, continuaremos reféns de traidores da pátria. A AGU e a PGR bolsonaristas salvaguardam o acordão. O país caminha para um regime cada vez mais autoritário, com uma falsa legitimidade institucional e democrática. Antes de terminar, eu só quero fazer uma pequena observação. Desde quarta-feira, Veneza está inundada. É uma situação que lembra 1966, quando Veneza chegou a ficar debaixo de 2 metros d'água. E eu fico aqui preocupadíssimo, porque eu quero levar Isabel para Veneza. Eu quero levar Isabel e Arthur para Veneza. Direto ao assunto, em pé e só a verdade nos salvará.